Olá, eu sou a professora Andréa Mesacasa e vou ensinar a confeccionar uma canga em musseline com pintura em aquarela silk. Para isso vamos precisar dos seguintes materiais: 1 metro de musseline branco, pincel, tesoura, tinta aquarela silk em 2 ou 3 cores de sua preferência, copos plásticos para fazer a mistura da tinta, um borrifador, barbante 100% algodão, álcool e um secador de cabelos. Antes de iniciar a pintura na canga, precisamos fazer algumas amarrações no tecido, pois essas amarrações serão responsáveis pelos efeitos a serem obtidos. Então, nós vamos amarrar essa canga no sentido do comprimento, fazendo pequenos gomos, utilizando o barbante 100% algodão. Então, aqui mais ou menos, vamos utilizar uns 50 centímetros para cada amarração. Então, vamos fazer a primeira, mais ou menos aqui nessa altura. Amarrar sempre bem firme, deixando bem justo o barbante, para que o efeito desejado seja obtido. Então, aqui temos a primeira amarração e agora vamos seguindo em gomos até o final do tecido. Aqui temos o tecido que vai ser utilizado para a canga, que é um musseline branco, 1 metro de musseline branco, que foi amarrado em toda a sua extensão no formato de gomos. Então, isso resultou em aproximadamente 10 amarrações. Antes de iniciar a pintura da canga, é preciso preparar as tintas. Para isso, vamos precisar de um copo plástico, a tinta ou as tintas nas cores desejadas e álcool. Para fazer a mistura, nós vamos acrescentar a mesma proporção de tinta e de álcool. Então, aqui nós temos 60 ml de tinta, vamos adicionar ao copo, mais 60 ml de álcool. E assim fazer a mistura para iniciar a pintura da canga. Olá! Agora vamos dar continuidade à pintura com aquarela silk na canga. Aqui temos o tecido, que já foi previamente amarrado, todo no sentido do comprimento, formando gomos, com o barbante 100% algodão. Aqui eu tenho as 2 tintas que serão utilizadas, que é a aquarela silk nas cores vinho e azul cobalto. Lembrando que a proporção para a tinta é a mesma quantidade de tinta e de álcool. Então, o primeiro passo para a pintura será molhar o tecido. Para isso, podemos utilizar um borrifador ou molhar diretamente na água. Devemos tirar o excesso de água também, pois o tecido ele não precisa ficar muito encharcado. E agora podemos iniciar a pintura.
Agora eu vou mostrar como ficou a pintura da canga. Eu utilizei duas cores, o azul cobalto e o vinho, e fui intercalando essas cores ao longo dos gomos. Um pintado em vinho, outro em azul, e assim sucessivamente até atingir toda a extensão do tecido. O próximo passo consiste na secagem da tinta, que vai ser feita com um secador de cabelos. O passo seguinte após pintarmos a canga é a secagem. E essa secagem vai ser feita com o secador de cabelos. Após a secagem com o secador de cabelos, aqui está a canga já seca e pronta para a retirada das amarrações. Após a retirada das amarrações, a canga ficou com esses efeitos. São efeitos bem irregulares, típicos de um trabalho artesanal. Agora, o próximo passo, que vai auxiliar muito na fixação da cor antes da lavagem, é a passagem do tecido a ferro. Essa passagem precisa ser feita com o auxílio de um jornal ou papel craft ou tecido sobre a canga, para evitar que o ferro queime o tecido. Após a passagem a ferro, a canga poderá ser lavada normalmente.